Saudações, amigos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros e eu sou o Bruno Coradelli. Uma discussão que eu sempre via bastante, nem bem uma discussão, era mais uma brincadeira entre amigos que eu via na escola, eram as pessoas dizendo: ah, eu sou de humanas, e você? Você é do quê? Você é de exatas? Ah, eu sou de exatas, e você? Você é de humanas. E assim ia aquela discussão e sempre tinha um cara ali quietinho no canto da sala que era de biológicas. E isso foi uma brincadeira, uma coisa muito comum entre amigos, tipo, ah, eu sou de humanas, ah, você é de humanas, você é totalmente maluco. E sempre teve essa brincadeira, ah, qual o seu signo, essas características do seu ser, que as pessoas gostam de comparar, de fazer brincadeiras uns com os outros, sempre foi algo muito comum. Mas isso levanta uma coisa que, tipo, só existem três tipos de inteligência mesmo. Você só existe humanas, biológicas e exatas. E vai chocar muita gente isso, mas na verdade não. Existiam 8, depois foram descobertas mais duas. Existem 10 características de inteligência em um ser humano. Então pode ter certeza que não se resumem a apenas humanas, exatas e biológicas. E quais seriam essas inteligências que compõem o ser? Vou apresentar elas para vocês aqui, começando pela linguística, que é a capacidade de inteligência verbal, a linguística, a literatura. Essa é a galera de humanas, essa é a galera de inteligência ali com português, com história, com filosofia, sociologia. É a galera com uma facilidade, um domínio muito grande com textos e com idioma, em compreender longos textos, em ter aquela capacidade interpretativa elevada, aquela capacidade comunicativa e principalmente aquela capacidade de escrita, em pegar e escrever um texto com uma facilidade absurda, ou tão absurda que necessita de treino, mas que tem uma facilidade e uma disposição maior para realizar isso. A linguística e a verbal é a capacidade da pessoa em interpretar textos, é com o próprio idioma. Essa é a galera de humanas. A segunda inteligência que eu quero destacar com vocês é a lógica matemática, a inteligência lógica matemática. Essa é a galera de exatas, com cálculos, com contas, com gráficos, com tabelas. Essa é a matemática, a física, a geometria. E infelizmente eu não sou de exatas. Já deixando bem claro aqui para todo mundo, eu sou de extrema humanas. Então essa sempre foi uma matéria que me dava muito trabalho na escola. Outra inteligência muito importante para ser destacada aqui também é a sinestésica corporal. Ou nome complicado. Daí pensa, que diabos é isso, sinestésica corporal? A sinestésica corporal é a capacidade da pessoa com o próprio corpo, com a parte física do corpo. Aqueles que possuem um domínio muito grande ou têm habilidades excepcionais físicas, tipo atletas, mímicos, pessoas que conseguem se expressar corporalmente muito bem, como alguns artistas, atores, que têm aquela desenvoltura corporal. Isso é a capacidade e a inteligência sinestésica corporal, relacionada às suas capacidades físicas e com o seu próprio corpo. Essa é uma habilidade que também nunca foi minha área. Sempre fui bem nerdão mesmo, mandava jogar futebol. É que nem falava, eu comecei jogando no ataque, depois me puxaram pro meio campo, depois me puxaram pra zaga, depois me puxaram pro gol, depois me puxaram pro banco e depois me puxaram pra jogar vôlei com as garotas. O negócio foi triste. A outra inteligência é a inteligência espacial. A inteligência espacial é a inteligência de você se orientar dentro de um local, é de você ter compreensão do meio do qual você está presente. É outra habilidade que eu também não tenho. Se eu saio na rua e dou 3 voltas no meu quarteirão, quando eu olho estarei em Brasília. Eu não tenho a menor capacidade de me deslocar no momento algum. Não sou bom em habilidade espacial. Quem possui essa habilidade espacial? Aquelas pessoas que são boas motoristas, que conseguem chegar em lugares tranquilos, navegadores, pilotos, até mesmo cirurgiões, que estão fazendo cirurgia e sabem todo o percurso que deve ser feito. Pessoas que têm uma capacidade de se orientar muito grande. Essa é a inteligência espacial. Não tem nada a ver com astronomia e muito menos com astrologia. Não é disso que a gente está falando. A outra inteligência é a inteligência musical. Essa é muito interessante porque a inteligência musical é mais complexa do que parece. Daí você pensa, é a capacidade de compreender músicas, de criar músicas, de entender música. A pessoa escuta alguns toques e já sabe do que se trata isso. Sim, de certa forma, mas a arte, a música é uma arte como todo mundo acredita que sabe, se não sabe, pelo amor de Deus. E a arte é, como dito pelo Aristóteles, ela é mimesis da realidade. Tipo, que diabos é isso? Mimesis da realidade, tipo, é mímica. É uma imitação da realidade. A arte ela é um recorte da realidade.
Ela tem características daquilo que nós consideramos, do que é real, e transforma em outro algo. E muita gente fala, mas peraí, a música, ela não é mimesis disso, ela não mostra seres, ela não mostra nada, ela não é esse recorte da realidade. E sim, ela é. Porque a astronomia, ela é geometria no espaço. A música é geometria no tempo. A música é algo extremamente matemático. Ela tem tempo, campo harmônico, notas mais altas. Ela tem toda uma característica interrelacionada com as exatas, com a matemática. Então, o conhecimento musical, ele é mais complexo do que parece, porque a música é muito complexa. Então, é uma inteligência muito importante. A outra inteligência é a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade da pessoa em compreender outras pessoas, em ser aquela pessoa simpática, aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa divertida, que é boa de conversa, que todo mundo gosta de conversar com aquela pessoa, aquele cara popular da sua sala, aquele cara divertido da sua sala, que todo mundo quer ir lá bater um papo com ele. Essa é uma pessoa que possui um amplo domínio da inteligência interpessoal, que é a capacidade de se relacionar com outros indivíduos. A outra inteligência é a inteligência intrapessoal. O que seria inteligência intrapessoal? A inteligência intrapessoal é a capacidade da pessoa de se compreender. É da autocompreensão, mas não numa característica física, sim numa característica emocional, intelectual, de compreender as suas próprias limitações, as suas próprias capacidades, os seus problemas, para compreender como você reagiria em uma determinada situação. Aquela pessoa que se compreende em tais níveis é uma pessoa que possui uma elevada inteligência intrapessoal. Agora, uma outra inteligência, que é essa da galera de biológicas, é a inteligência naturalista. É essa inteligência com o meio ambiente, é essa inteligência com seres vivos, com os animais. Isso é uma inteligência que você vê muitas vezes menosprezada e jamais deveria ser, porque o maior gênio da história da raça humana foi um cara chamado Aristóteles, e Aristóteles era um biólogo. Então, menosprezar a capacidade de inteligência naturalista não é algo que deve ser feito. Então, mas dito isso, foi descoberto futuramente, acho que pelo Goleman, mais duas inteligências, que é a inteligência pictográfica, que é a capacidade de você se comunicar através de objetos, de pintura, é aquela habilidade de expressar visualmente aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas ideias, tudo aquilo que é importante para você, você ser capaz de expressar aquilo através de pinturas, objetos. Essa é a inteligência pictográfica, muito comum em artistas, até mesmo tatuadores, pintores, fotógrafos. E a última inteligência é a inteligência social, que é a capacidade de compreender a sociedade, a relação entre as pessoas, os problemas que estão acontecendo na sociedade. É uma área mais voltada para a sociologia. Essas são as 10 inteligências que possuem, as 10 características de inteligência que as pessoas possuem. Mas, dito isso, eu já levanto esse ponto. A inteligência, meus amigos, é apenas uma. Isso são características de inteligência, mas a inteligência é apenas uma. E o que eu quero dizer com isso? A inteligência ela é, por essência e por definição, a junção, a unidade de todas essas inteligências. Para você ser uma pessoa de fato inteligente, você não deve ter um domínio em apenas aquilo do qual você se identifica e possui facilidade. Por exemplo, eu sou de extremo humanas. Eu possuo facilidade em linguística, eu possuo facilidade com a inteligência interpessoal e intrapessoal. Eu tenho facilidade com essas três. Mas eu estava fazendo o curso de Física e Química do Terça Livre. Porque a pessoa tem que possuir capacidade de dominar todas essas características da inteligência. É claro, não estou dizendo que você vai ser um mestre de todas elas. Isso nenhum ser humano consegue. Mas você tem que ter conhecimento de todas essas. Não adianta nada você saber, por exemplo, saber Shakespeare de cor e não saber fazer a tabuada. Não adianta nada você ser o cara mais popular do mundo, mas no fundo você é uma pessoa extremamente depressiva. Você tem que ter compreensão de todas essas características de inteligência. E como eu falei, Aristóteles foi um biólogo, o maior inteligente de todos os tempos. Mas ele era um filósofo linguística, ele escrevia livros. Então você possuía essa inteligência de várias características. Não adianta nada você ser um gênio em uma e ser um analfabeto funcional em outra. Você tem que ter um domínio de todas essas características. Você não pode ser um idiota em uma matéria e um gênio em outra. Você tem que
tem que se dedicar, tem que se esforçar a passar por tudo aquilo. Tipo, eu não gosto de matemática, mas eu faço esse sacrifício, porque para poder alcançar a inteligência, alcançar a sabedoria, você tem que passar a fazer coisas desagradáveis, não é só coisa fácil. Como o próprio Aristóteles fala, o caminho para a sabedoria é amargo, mas os frutos são doces. Então você tem que ter domínio de todas essas características para poder desenvolver uma unidade de sabedoria que seja concisa, que seja eficiente. Então, não, aquelas pessoas que falam, não me traz esses textos, não, eu sou de exatas, eu gosto de números. Então você vai ser um analfabeto funcional. Ah, não, eu gosto de português, me vê com esses números, não. Você vai ser um idiota. Você tem que passar por todas essas matérias e levar isso a sério para poder se desenvolver. Não adianta, não tem escapatória. Então, para que servem essas características de inteligência? Qual é a função delas? Então, elas servem para, primeiramente, você saber qual você vai ter facilidade em domínio e qual que você vai se fuder. Você sabe muito bem qual você vai passar tranquilo e qual vai ser um pesadelo. E não só isso, serve também para uma característica profissional. Com qual dessas matérias você se identifica, você gosta e com qual delas você gostaria de ter uma profissão relacionada. Com qual você gostaria de ter que trabalhar pelo resto da sua vida. Seria tipo com linguística? Seria com exatas? Então isso ajuda você a se conhecer melhor, o que de certa forma desenvolve sua inteligência intrapessoal. Então isso possui sim uma utilidade, mas isso não é tudo. Você se focar apenas nisso e ignorar todos os outros pontos é uma loucura. É uma loucura, você vai estar ferrado. Então, desenvolva todas essas características de inteligência, saiba quais são as suas. Muitas vezes você acaba lendo alguma coisa, por exemplo, eu sou de linguística. Eu leio livros que eu me divirto muito. Então isso vai ajudar vocês a se guiar, a se orientar. Mas você só não pode ignorar os outros pontos. Tudo bem? É isso que eu tinha para dizer por esse vídeo. Obrigado, meu povo. Até mais.